E aí, números do Caio Jorge no primeiro turno, né? Ali um comparativo com em termos de o top 3 de participações em gols da década pelo Brasileirão. Tem ali no primeiro posto o Thiago Galhardo, 20 participações, 15 gols e 5 assistências. Em segundo, o Gabigol de 2019, 19 participações, 16 gols e 13 assistências. 3 assistências, perdão, e o terceiro maior, o Caio Jorge, né? 18 participações, ou seja, quase uma participação por rodada, com 13 gols marcados e 5 assistências. A gente considera que, de repente, se ele conseguir participar, lógico, né? A gente quer que ele dobre esses números aí, mas se conseguir atingir, de repente, 50% ou um pouquinho mais nesse segundo turno, vai nos ajudar muito, né, Vitor? Com certeza. Nossa, o Caio Jorge superou muitas expectativas, pelo menos a minha. Eu acho que ele tem totais condições de. Eu acho, diria até que 50% eu acho pouco. Acho que ele pode mais que isso. E eu tô expectativa muito positiva com o Caio Jorge, não só para o decorrer desse ano, quanto para os próximos também. Se encontrou no Cruzeiro. E aí, Gabriel? Cara, eu acredito muito também que o Caio Jorge, acho que seja muito difícil, né, como você bem falou, se for um novo aluno, que ele repita esse primeiro turno, que acho que, assim, até considerando o que vem acontecendo, né, e o que é até demonstrado aí na tela, né, é, é muito difícil que o Caio Jorge repita, mas eu acredito que com a chegada, principalmente, né, agora do Sinisterra, né, que acredito que consiga, né, vai conseguir municiar muito o Caio Jorge, que ele consiga algo próximo, né, do apresentado no primeiro turno. Tem muita expectativa, né? Vão ser muitos jogos, então uma carga muito alta de jogos, muita importância. Cruzeiro, eu vi o Beckler falando muito isso em algum dos posicionamentos dele. O Cruzeiro, acho que nesse segundo turno passa de ser, o Cruzeiro passa a ser alvo, né? O Cruzeiro se torna vidraça, né? A ser alvo, né? Dos adversários aí. Vai ser um pouco mais difícil para o Caio Jorge, acredito que ele está muito visado, né? Pelos defensores ali, mas acredito que com a chegada de jogadores como o Sinisterra, acredito que vai chegar mais um ali, né? Que possa dar mais opções ali ofensivas para o Cruzeiro, né? E que possa, também, considerando, né? Matheus Pereira também é uma grande fase, né? A gente não pode esquecer disso jamais, né? E eu acredito que o Caio Jorge, nesse segundo turno, vai chegar muito próximo, né? Espero muito que ele chegue muito próximo e consiga, né, continuar nos auxiliando aí nesse segundo turno, que, né, nessa campanha do Cruzeiro aí, que tem sido espetacular. O Baú, tá aí, pra mim, né? Pelo menos. Gente, queria ver o Gabigol jogar? Queria. Mas, pelo menos para mim, não é mais importante o Gabigol jogar e o time. Nós vamos desencaixar um time que está encaixado para que eu possa ver Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira. Cara, eu estou muito feliz com o rendimento do time de uma forma geral e acho que não é a minha opinião, não é a opinião do Jardim, é o que esse cara aí na tela tem feito que acaba dando poucas oportunidades para o Gabigol, o Baú. Pois é, Valor. Eu acho que o campo, igual você falou, o campo não fala, o campo tá gritando, né? Que o Gabigol não tá tendo oportunidade porque o Caio Jorge ele tá fazendo a temporada da vida dele, né? Uma das melhores temporadas aí dos últimos anos, né? Por exemplo, a gente tem que voltar aí 5 anos para achar um primeiro turno tão dominante assim, né? E aí, por exemplo, o Gabigol, qual que seria a segunda opção de para o Gabigol jogar? Seria como mais recuado ali, né? E aí você tem o Matheus Pereira também, que tem um impacto muito grande no time, tanto em números quanto em, como se diz, aquela estatística que o torcedor não vê, né? Ajuda na pressão, enfim, isso dispensa comentários, né? Hoje até saiu aí uma estatística, né, no SofaScore que o Matheus Pereira é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais sofre faltas. Então ele é um cara muito visado, ele é onde as jogadas começam ali, né? São 53 faltas, se não me engano, 10 a mais do que o segundo colocado, e para o terceiro a diferença é ainda maior.
Então a gente está falando de dois jogadores ali, né? A dupla, né? Que hoje seria talvez a melhor dupla do futebol brasileiro. E eu acho que o Sinisterra vai. O Gabriel falou um ponto que eu não tinha pensado. Eu acho que o Sinisterra pode trazer um elemento aí que pode ajudar o Caio Jorge a continuar fazendo os gols, né? Porque essa jogada de linha de fundo, às vezes que falta muito para o Cruzeiro, né? Porque o pessoal zoa muito o Haaland lá na Premier League, né? Que é o tap-in, né? Que é o cara só dar o tapa para a bola para dentro do gol ali, com os pontas ajudando a construir essas jogadas, e a gente vê que a maioria dos gols do Caio Jorge são jogadas que às vezes ele mesmo constrói, são gols difíceis, né? Você não vê, por exemplo, o Caio Jorge fazer gol fácil, muito difícil. Então eu acho que a gente tem que aproveitar a fase, né? O goleiro Sudaca, né, falou lá no Twitter que o Caio Jorge é um avião. O avião tá em voo de cruzeiro, e é isso aí, meu filho. Continuar alimentando o homem aí com assistências, agora com a chegada do Sinisterra aí, o Cruzeiro ganha mais armas ofensivas, né?